Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Estou de volta ao Brasil. Bem-vindo de volta, John. E bem-vindo de volta para você também. Obrigado por me receber. Por favor, clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E John, deixe-me intervir e começar com uma das perguntas mais importantes, um dos principais pontos sobre os quais estávamos conversando antes de entrar ao vivo. O que exatamente era a fórmula de Anchorage, conforme mencionada por autoridades russas? E de que maneiras as atuais medidas de aplicação das sanções dos Estados Unidos, como as interceptações de petroleiros, enfraquecem ou contradizem a interpretação russa dessa fórmula? Qual é a diferença? Parece que as percepções de ambos os lados são de alguma forma diferentes. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, este é um novo e muito importante desdobramento que todos deveriam entender. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, declarou guerra a Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente. Deixe-me explicar como isso funciona. Você apresentou isso como a discussão sobre a chamada Fórmula de Anchorage. A Fórmula de Anchorage é um slogan que o lado russo vem usando. O presidente Putin a repetiu muitas vezes e, portanto, seu porta-voz também a repetiu muitas vezes. Como uma fórmula que eles afirmam ter sido acordada com o presidente Trump durante a reunião de cúpula de Anchorage em agosto passado. Vamos lembrar, porque fizemos um programa sobre isso, que Trump se retirou abruptamente no meio daquela reunião de cúpula. Os documentos da reunião de cúpula mostraram que o lado norte-americano havia planejado pelo menos 4 horas de encontro, uma coletiva de imprensa de 45 minutos, um almoço com a delegação ampliada e assim por diante. Mas Trump se retirou e encurtou o evento. Isso não fazia parte do plano. De acordo com minhas fontes russas, o presidente Putin deu uma lição em Trump e acreditava que ele havia compreendido as várias preocupações russas. As chamadas causas fundamentais do conflito que levaram à guerra no campo de batalha antes da operação militar especial. Putin achou que Trump havia concordado, mas ele saiu rapidamente. Sua capacidade de concentração não é de alto nível. Ele simplesmente foi embora depressa. E desde então, o lado russo, ao lidar com o emissário de Trump, particularmente Stephen Witkoff, passou a ver Trump como a oportunidade de encerrar a guerra na Ucrânia e reabrir as relações econômicas e comerciais, voltar ao business as usual com os americanos e, em certa medida, se recuperar dos danos causados pelas sanções, incluindo o congelamento de 200 a 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central. A fórmula tem um significado faccional na política de Moscou, na política do Kremlin. Por um lado, Kirill Dmitriev, o chamado representante empresarial do presidente, negocia diretamente com Witkoff, diretamente com Bessant, diretamente com outros membros da administração. Kirill Dmitriev, Elvira Nabiullina, a governadora do Banco Central, e os representantes empresariais, vamos chamá-los de oligarcas para simplificar, todos desejavam o encurtamento da guerra e a retomada das relações com os Estados Unidos. Eles acreditam que o acordo, Dmitriev até o celebra em tweets autopromocionais, já foi concluído. E de fato, minhas fontes russas confirmam que, em grande parte, as negociações com Viktor e Kushner resultaram em uma aparente aceitação de que a Rússia venceu no campo de batalha e que existem várias maneiras de as partes concordarem em reabrir as relações comerciais, encerrar a guerra de sanções e assim por diante. É isso que eles acham que acertaram com Witkoff. Podemos entrar em mais detalhes sobre o que planejam fazer. Basicamente, trata-se de privatizar mais de 200 bilhões de dólares em reservas do Banco Central. Privatizá-las em um fundo Estados Unidos Rússia que Kushner, Witkoff e Dmitriev supervisionariam.
Privatizar propriedades estatais é uma forma bastante incomum de resolver uma guerra, mas é isso que eles acreditam ter conseguido. Ao mesmo tempo, essa não é a visão do Estado-Maior. Não é a visão de Sergei Lavrov, nem dos serviços de inteligência, e ao que tudo indica, também não é o consenso do Conselho de Segurança que assessora o presidente. Eles acreditam que os Estados Unidos querem sair de uma guerra perdida no campo de batalha na Ucrânia e fazer uma retirada tática para que não pareça uma fuga ou uma derrota. À medida que se retiram, querem reforçar o máximo possível das forças armadas ucranianas, aquelas que continuarão a assediar, atacar e aterrorizar, mantendo a guerra contra a Rússia em andamento. Portanto, conservar essas forças enquanto os Estados Unidos se retiram é um dos principais objetivos. Outro objetivo é manter a prontidão europeia para continuar a guerra contra a Rússia em outra frente, Polônia, Finlândia, até o Ártico, a Rota do Norte e assim por diante. Esse é outro objetivo estratégico dos Estados Unidos, conforme o lado russo, exceto os representantes empresariais, o vê. Agora, o que aconteceu é que há algumas semanas e meses, o Ministério das Relações Exteriores vem dizendo que houve uma escalada tão grande nas sanções contra a Rússia, contra a capacidade da Rússia de comercializar seu petróleo e assim por diante, que a chamada Fórmula de Anchorage, o acordo para reduzir as tensões e encerrar a guerra, já não existe mais. Quando um vice-ministro das Relações Exteriores disse isso anteriormente, foi corrigido pelo Kremlin. Desta vez, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse isso da forma mais direta possível. Vou ler rapidamente. E então ele foi criticado. Sua posição foi rejeitada por Peskov. Vou ler isso também. Basicamente, o que Lavrov disse em 19 de fevereiro, em uma entrevista em Moscou, foi que a reunião entre Trump e Putin em Anchorage nos mostrou que o problema da Ucrânia deveria ser resolvido. Em Anchorage, aceitamos a proposta dos Estados Unidos. Cito, estou citando, se considerarmos isso como cavalheiros, significa que eles propuseram e nós concordamos. Portanto, o problema deve ser resolvido. Até agora, e é aqui que Lavrov declara guerra, a realidade é exatamente o oposto. Novas sanções estão sendo impostas. Uma guerra contra petroleiros em alto mar está sendo travada em violação à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Estão tentando proibir a Índia e nossos outros parceiros de comprar energia russa barata e acessível. Isso significa que os americanos se propuseram a alcançar a dominação econômica. Além disso, embora tenham aparentemente feito uma proposta em relação à Ucrânia e estivéssemos prontos para aceitá-la, agora eles não estão. Também não vemos nenhum futuro promissor na esfera econômica. Os americanos querem assumir o controle de todas as rotas que abastecem os principais países do mundo em todos os continentes com recursos energéticos. E isso continua. Agora, ele disse isso em 9 de fevereiro. E a TASS relata, estou olhando para baixo, folheando papéis, para poder dar ao nosso público citações exatas. Peskov diz a TASS, e ele os chama, lembre-se. Ele não simplesmente diz algo de repente, ele está respondendo ao que Lavrov disse. O espírito de Anchorage, diz Peskov, falando em nome do presidente, reflete um conjunto de entendimentos mútuos entre a Rússia e os Estados Unidos que poderiam levar a um avanço, inclusive na resolução entre Moscou e Kiev. Há toda uma série de entendimentos que foram alcançados em Anchorage, os quais já vinham sendo discutidos antes mesmo de Anchorage, durante a visita do Sr. Witkoff aqui. E foi depois disso que surgiu a necessidade de uma reunião de cúpula. Esses entendimentos alcançados em Anchorage são fundamentais, e são eles que podem impulsionar o processo de resolução e permitir um avanço. Em seguida, ele se recusou a entrar em detalhes, respondendo à sua pergunta: que diabos é a fórmula de Anchorage? Agora, isso é disputa de facções.
Está mais claro do que a luz do dia. Deixe-me voltar ao que fontes russas me dizem sobre o comportamento de Witkoff e Kushner na sala de negociações, como aconteceu recentemente em Abu Dhabi. Elas relatam que é assim que Witkoff também se comporta em Moscou. Consideram Witkoff uma pessoa extremamente grosseira e muito arrogante. Veem Kushner como alguém que quase nunca diz nada. Kushner age como se Witkoff fosse uma figura paterna para ele. Ele está ali para simbolizar a presença de Trump, mas não negocia, não fala. Isso é estranho para quem está na sala observando os dois. Mas Witkoff, de fato, é obcecado pela ideia de projetar força militar. Projetar o poder dos Estados Unidos de forma decisiva. Ele está, portanto, confiante o tempo todo de que ele e suas forças armadas podem impor um acordo, como acreditam ter feito em Gaza, como acreditam que poderiam fazer no Irã, como ele acredita que fizeram na Venezuela, poderiam fazer em Cuba e assim por diante. Mas na Ucrânia, como vimos em Abu Dhabi desta vez, era necessário haver oficiais militares de alto escalão. O general Alexis Grinkevich, comandante do Comando Europeu, estava do lado direito da mesa, com a delegação americana, se você observar. Então, na extrema esquerda, o general Adamski, creio eu, chefe do J2, Inteligência Militar do Comando Europeu. Em outras palavras, oficiais militares estavam conversando com o almirante Kostikov, o general Formin e o general Zorin do lado russo e com as figuras militares ucranianas, incluindo o chefe do Estado-Maior, Gnatov. O que aconteceu aqui é que a confiança de Dmitriev, de que Witkoff pode ser subornado, de que a família Trump pode ser subornada, de que grandes negócios bilionários, incluindo aqueles envolvendo reservas russas, podem gerar retornos para a família Trump, retornos para a família Witkoff e assim por diante, se consolidou. Esses atrativos estão de fato criando uma coordenação econômica entre os dois. Eles não querem qualquer forma de resistência, especialmente no mar. Estão absolutamente determinados a evitar qualquer conflito ou confronto entre as forças russas e americanas. Agora, como você apontou, como Lavrov apontou, de forma claríssima, os americanos têm negociado uma retirada tática do campo de batalha ucraniano porque estão perdendo e querem preservar suas forças de uma capitulação e destruição totais. Ao mesmo tempo, os americanos têm intensificado suas ações no mar. Então eles estão atacando todas as principais rotas marítimas. Eles apreenderam um navio com bandeira russa. O Mariner foi rebatizado enquanto navegava pela costa da Escócia, perto da Islândia. Eles estão se expandindo no Báltico, passando por Estônia, Polônia e Alemanha. Expandiram-se no Atlântico Central, ao largo da costa da França. Expandiram-se agressivamente nos estreitos dinamarqueses, através da Dinamarca. Nós os vimos, e já falamos sobre todos esses incidentes. Ataques na costa de Creta, no Mediterrâneo, navios russos sendo afundados, a chamada sabotagem na costa da Argélia no final de 2024. E isso sem nem mencionar a guerra no Mar Negro. Portanto, o que temos, incluindo os ataques e apreensões de navios mais recentes, é o que Lavrov chamou de pirataria. Agora, a pirataria ocorre quando os navios não estão sob bandeira russa. Mas cada vez mais, os 1.300 a 1.500 petroleiros russos não estão todos a serviço da Rússia. Apenas cerca de 15% deles estão registrados sob bandeira russa, embora a velocidade com que esse registro vem ocorrendo tenha agora acelerado. A questão então passa a ser, e é uma questão delicada e controversa em Moscou neste momento, o que a Marinha Russa, o que a Força Aérea Russa, o que o comandante-em-chefe concordará em fazer para defender essa frota de um ataque dos Estados-membros. E é perfeitamente compreensível quando Lavrov diz que esse nível de ataque contra nossos navios, contra nosso comércio, esteja ou não sob bandeira russa, ainda é comércio russo. É uma escalada que viola qualquer entendimento alcançado em Anchorage. Então agora eles estão tendo uma discussão.
Em dezembro, o almirante Alexander Moseyev, comandante naval russo, escreveu e publicou um artigo em uma revista militar chamada Pensamento Militar, argumentando que a Rússia deve fornecer proteção naval para seu comércio a fim de manter as rotas abertas. Agora, isso é mais fácil de dizer do que de fazer no caso da Rota do Ártico, porque há uma costa russa e bases russas. Não é tão simples projetar o poder naval russo longe das costas russas, onde os Estados Unidos têm bases. E acabamos de ver uma grande interceptação e apreensão de um navio, não um navio com bandeira russa, no Oceano Índico, que os americanos, por enquanto, estão mantendo em segredo. Parece ter ocorrido no oeste do Oceano Índico. E é preciso muito esforço por parte da Marinha dos Estados Unidos e de suas bases em terra, Singapura, Diego Garcia e outras, para realizar essas operações. No entanto, está claro que se trata de uma guerra contra a Rússia no mar. Está claro que há um alvo econômico. E está claro que Dmitriev e aquela facção em Moscou não têm nada a acrescentar à defesa. Eles não querem que sua doutrina de negócios como de costume, por assim dizer, seja prejudicada caso haja um confronto envolvendo apoio naval russo a embarcações com bandeira russa. Anos atrás, escrevi um livro chamado Soft Complot, publicado em 2023. Naquela época foi muito difícil envolver o presidente Putin nas decisões necessárias para administrar uma das maiores frotas do mundo, como era a Sovcomflot na época. Agora, ela está sob sanções. É muito difícil administrar essa frota sem controvérsias, disputas internas ou corrupção. Já era muito difícil naquela época, mesmo sem guerra. Agora estamos em guerra, e a frota da Sovcomflot é uma parte importante da defesa da Rússia em relação ao seu comércio. E é muito difícil, em termos de Moscou, fazer o presidente Putin decidir não apenas como a Sovcomflot deve funcionar, isso foi meio decidido por Putin, por assim dizer, mantendo a frota no escuro. Agora isso não funciona. A Marinha Russa não pode defender embarcações sem bandeira. A Marinha Russa deve defender embarcações com bandeira russa. E nós discutimos isso em um programa anterior. Mas reabandeirar a frota e depois mobilizar a Marinha Russa significa um sério problema militar e, para a facção de Dmitriev, um sério desafio ao seu poder. Então, Sergei Lavrov lançou o desafio. Precisamos nos defender. E isso significa a Marinha, a Força Aérea e muito mais. Alianças costeiras. Uma aliança costeira com a Índia para o Oceano Índico. Uma aliança costeira com a China para o Pacífico e assim por diante. Há enormes problemas estratégicos a serem resolvidos aqui, problemas militares e técnicos. E Dmitriev é contra isso. Ele acha que Vitkov e ele fizeram um acordo. Vitkov, por outro lado, gosta dessa projeção de poder e a apoia. Portanto, não estamos tão próximos de um tratado de paz, de um fim para a guerra, quanto algumas pessoas querem dizer, mesmo que o exército ucraniano tenha capitulado no campo de batalha. John, eu estava pensando, já que tudo que você mencionou é sério e importante de se considerar, não apenas para a Rússia, mas para todos os países. Estou falando do Irã, do Oriente Médio e talvez da China também. Como funcionam essas apreensões de petroleiros e interdições marítimas dos Estados Unidos? Elas aumentam o conflito com a Rússia ou com outros países também e mudam as percepções globais sobre o poder naval dos Estados Unidos. Você acha que esses países vão se unir ou tentar encontrar algum tipo de solução para o que está acontecendo? Porque, afinal, me parece que os Estados Unidos querem dominar tudo. Mas como isso vai ser percebido por outros países? Bem, cada país vai ter que olhar para seus próprios interesses, certo? E acabamos de ver uma divisão muito significativa, um desacordo, trazido à tona por Yuri Ushakov após a conferência telefônica ou por vídeo que foi realizada entre o presidente Putin e o presidente chinês Xi Jinping, na semana passada. No comunicado de Ushakov, vemos um desacordo.
As palavras usadas, e é incomum ver Ushakov divulgar um comunicado de uma ligação com o presidente Xi, estou apenas folheando os papéis para encontrar as palavras, porque isso repete a revelação russa, digamos assim, que Lavrov fez em dezembro passado, quando Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China, foi a Moscou e se reuniu com o secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu, e o ministro das Relações Exteriores, Lavrov. O que foi dito indica que há pontos significativos de divergência, que as posições dos dois lados se sobrepunham, estavam estreitamente coordenadas, não concordavam totalmente, mas os pontos de discordância não foram identificados. E o lado russo escolheu. Por favor, se alguém quiser contestar isso, eu apresentarei os documentos. Mas, como não temos muito tempo, vou pular as palavras exatas. Houve uma revelação por parte dos russos de que existe um ponto de discordância importante para eles tornarem público. Lavrov fez isso em dezembro. Ushakov acabou de fazer isso na semana passada. Então, voltando à sua pergunta, não sabemos qual é esse ponto de discordância. E os comunicados chineses são tão vazios de informação que nem sequer reconhecem o que o lado russo admitiu. Há alguma preocupação entre os dois lados, por exemplo, sobre a preservação do comércio de petróleo? O comércio marítimo que transporta produtos russos, não apenas energéticos, para a China. No caso de os Estados Unidos tentarem interceptar e interromper esse comércio? Por enquanto, e já dissemos isso há muito tempo, quando Trump de fato isentou a China da sanção da Rosneft sobre o gás azul que havia sido introduzida no ano passado, Trump aplicou contra a Índia, mas a suspendeu para a China. Certo, mas e se isso mudasse? Seria de se esperar que o lado russo e o lado chinês, no âmbito do Conselho de Segurança, da Marinha, de altos funcionários e até em nível de cúpula, estivessem discutindo como coordenar ações em terra para se defender dessas interceptações marítimas impulsionadas pelos Zhaozuan. US-based-driven interceptions at sea. We know that, for example, the Marinera. Sabemos que, por exemplo, a Marinera exigiu uma base dos Estados Unidos praticando interceptação na costa escocesa junto com os britânicos. Não sabemos exatamente qual base americana foi usada para interceptar o Aquila 2, que foi a interceptação mais recente. O que precisamos entender agora é a estratégia do almirante Moiseev para a proteção da marinha russa. Operações de comboio, sobrevoos aéreos, escoltas navais. São necessárias bases em terra, certo? Bases em terra no Oceano Índico significam Índia. Bases em terra no Pacífico significam China. O Bedorheim é Rússia. Shore bases in the Arctic, that's Russian. That's less of a problem. Shore bases in the Baltic. Isso é menos problemático. Nossas bases costeiras no Báltico, menos problemático. Bases costeiras no Mar Negro, menos problemático. Mas há claramente agora uma necessidade de coordenação entre a Rússia e a Índia e entre a Rússia e a China. Esse é um dos pontos de discordância com a China. Não sabemos, mas estou tornando isso público, porque o lado russo tornou público, exceto que não parece ter sido realmente tornado público. Agora, o lado indiano, durante as reuniões de cúpula Putin-Modi em Delhi em dezembro, e falamos sobre isso na época, concordou com uma variedade de implantações coordenadas para que as forças militares indianas possam usar portos russos e vice-versa. Os Estados Unidos mantêm relações semelhantes com o Paquistão em relação ao Oceano Índico. Eles utilizam Diego Garcia, no meio do Oceano Índico, e possuem bases até o leste, em Singapura. Portanto, sabemos que Trump está fazendo cumprir a chamada promessa do primeiro-ministro Modi de que a Índia reduzirá suas importações de petróleo da Rússia. E os indianos de fato estão reduzindo essas importações e continuarão a reduzi-las ao longo do tempo. Por outro lado, houve interceptações de embarcações, supostamente relacionadas a movimentações de petróleo iraniano ao largo de Mumbai, na costa da Índia, nos últimos dias e horas. Então, o que temos que supor que deve estar acontecendo
é que os três aliados, Índia, China e Rússia, em apoio aos seus parceiros, incluindo o Irã, e em apoio ao comércio de petróleo, que é vital para os três, devem estar negociando uma cooperação naval para proteger esses comboios, essas rotas comerciais, esses estreitos, Gibraltar, Malaca, os estreitos dinamarqueses, os Dardanelos e assim por diante. Eles precisam cooperar. Mas será que há discordâncias? Todos estão tentando fazer seu próprio acordo com os Estados Unidos? Ainda não sabemos. É por isso que estamos discutindo isso. É por isso que não é exatamente uma boa notícia, em termos de podcast. E é por isso que há uma discussão em Moscou, certo? Você acha que os Estados Unidos, ao impor esse tipo de sanção e com o comportamento que estamos vendo do governo Trump, poderiam criar algum tipo de tensão entre a Rússia e a China em particular? Como você vê isso? Tenho que dizer, ainda não sei. Isso ainda está por ser visto. O que vimos, com o perdão da palavra, é que cada país tem sido alvo, essa é uma estratégia comercial dos Estados Unidos, de tarifas discriminatórias projetadas para fazê-los escolher, por interesse econômico, agir contra suas alianças políticas. Quero dizer, isso é uma política declarada, é uma estratégia compreensível. Não é de forma alguma uma estratégia de pacificação, mas é compreensível, seja pelas postagens e discursos de Trump, ou pelos artigos de tom acadêmico que Eldridge Colby, no Pentágono, produz. Então, ao tentar separar a China da Rússia e a Índia da Rússia, essa é a estratégia do Zed Small. E essa guerra no mar é uma das formas que os Estados Unidos acreditam que será eficaz. Quando Witkoff entra na sala de negociações em Abu Dhabi, ele acredita que vai funcionar. Seus companheiros militares, do Exército ou da Força Aérea, no caso de Grinkovich, não estão lá como conselheiros navais. O almirante Brad Cooper, do CENTCOM, participou das negociações em Oman com Witkoff, Kushner e a delegação iraniana. O uso do poder naval é agora, pela primeira vez, uma operação global dos Estados Unidos, tendo Venezuela, Irã e Rússia como alvos. Portanto, é inevitável que isso provoque divergências de opinião na Índia. Eu sei um pouco mais sobre as diferenças faccionais lá do que sobre a China. Você sabe mais sobre as diferenças entre as facções no Irã. O que podemos dizer sobre todas elas, incluindo a Rússia? Bem, há aqueles que acham que é melhor fazer um acordo com os Estados Unidos agora. Aliviar a pressão agora. Atender nossos eleitores, nossos constituintes empresariais agora. Retomar os negócios como de costume. Todos podemos esperar que Trump saia de cena. Os indianos podem pensar assim. Os chineses podem pensar assim, os russos podem pensar assim. Mas, enquanto isso, seja ele tentando um terceiro mandato, seja Vance o substituindo antes do tempo, quem sabe? A questão é que há facções que apoiam fazer um acordo agora por medo de algo pior. Chamemos esses de pró-americanos em cada país. E há aqueles que dizem, não, não, não. Se você fizer um acordo agora, Trump vai aumentar as exigências. É assim que ele se comporta. É assim que gangsters impõem esquemas de extorsão nas ruas, na cidade, nos negócios. Se agirmos de forma fraca e indefesa agora, eles vão escalar. Então existe, digamos, uma facção anti-americana. E há conselheiros e especialistas militares, conselheiros e especialistas econômicos, auxiliando cada facção, em Teherã, em Moscou, em Pequim e em Delhi. E cada uma delas, digamos, tem um argumento respeitável e discutível. Estamos todos lidando com uma situação altamente imprevisível em Washington. Quem sabe se um dos integrantes da gangue de Trump, Howard Lutnick, o secretário de Comércio, um homem que odeia a Rússia, a China e a Índia, será o próximo a agir. Russia, China, India. He hates them. He insults them. Ele os odeia, ele os insulta, fala como um gangster determinado a usar seu poder contra seus inimigos, Irã, China, Venezuela, Cuba e assim por diante. Neste momento, ele pode ser forçado a deixar o governo porque acabou se revelando um mentiroso sobre suas relações, comerciais e outras,
com Jeffrey Epstein. Um gangster a menos no grupo de Trump seria um inimigo a menos do ponto de vista global. Mas isso não mudará o problema fundamental que cada uma dessas capitais enfrenta. Suas lideranças políticas ainda precisam decidir: fazemos um acordo agora ou resistimos, porque eles recuarão se resistirmos de forma eficaz. O que fazemos? Acho que é muito importante para o público do podcast entender que não é fácil decidir o que deve ser feito. Em segundo lugar, a ameaça de violência é séria, iminente, imediata. E quando alguém é responsável não apenas perante os eleitores, mas também perante sua própria consciência moral pelas vidas de seu povo, não se tomam essas decisões com facilidade. Não se pode simplesmente descartar o lado americano como militarmente incompetente, ou amador, ou tolo, ou como projetores de poder arrogantes exibindo plumagem e assim por diante. Não, não, não. Esta é uma guerra séria. É uma guerra no mar, uma guerra em muitos campos de batalha, contra pessoas sofisticadas e armas seriamente destrutivas. E é compreensível que em cada capital suas facções, e descrevê-las como facções em conflito provavelmente é correto, porque as apostas são tão sérias e urgentes. Mas isso não significa que alguém deixe de respeitar o argumento do outro lado. Estou tentando dizer, em resposta à sua pergunta, que sim, há tensão em todos os lugares por causa disso. E não é fácil prever como cada estado vai decidir. Portanto, do ponto de vista russo, é necessário reforçar rapidamente as discussões, chegar a um acordo sobre táticas, operações e estratégia, o mais rápido possível e com o máximo de sigilo possível. John, é impressionante para mim ver os Estados Unidos usando toda a sua capacidade, Donald Trump usando 100% de seu poder, para pressionar todos esses países, Rússia, China, Índia, Irã. Mas, em resposta, não se vê muito vindo desses países. Eles não usam isso. Não se comportam da mesma forma que o governo Trump está se comportando. Você acha que é uma questão fundamental? Uma diferença de estratégia? Ou a postura dos Estados Unidos é totalmente diferente da postura desses países do Oriente, digamos assim? São duas estratégias diferentes. Como você vê isso? Porque eu realmente acredito que se todos esses países se unirem, e sabemos que cada um tem seus próprios interesses domésticos e nacionais, todas essas dificuldades em se entenderem, suas diferenças, se eles conseguissem deixar tudo isso de lado, você acha que isso aconteceria se o governo Trump continuasse com o mesmo tipo de estratégia? Ou veremos o mesmo tipo de comportamento, em que eles não vão tão longe em colocar pressão sobre os Estados Unidos sob o governo Trump? Estou falando de todos esses países: Rússia, China, Índia, Irã e até alguns no Oriente Médio. Eu não sei a resposta, Nima, não de modo geral. Posso falar sobre o lado russo. Por que você não começa dizendo o que vê no Irã? Há uma facção que quer um acordo nos termos que Witkoff e Kushner estão oferecendo, e a outra facção que diz que não se pode confiar em um homem como Witkoff. É uma enganação. Então, vamos começar por aí, se você não se importar. Diga-me como você acha que o Irã vai decidir. Então eu posso te dizer como acho que o lado russo vê a situação. Neste momento, acho que a percepção entre os tomadores de decisão iranianos é: o que realmente podemos fazer diante da situação atual sob o governo Trump? Vamos entrar em guerra? A guerra é uma das opções. Se o governo Trump decidir atacar o Irã, teremos que responder a isso. Então, o que mais podemos fazer? Como disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ele não se importa com o que a inteligência, os militares ou qualquer outra facção de tomadores de decisão no Irã dizem. Eles não deveriam se preocupar com o que estamos fazendo com Steve Witkoff e Jared Kushner.
Faça o que considerar sua prioridade ao responder aos Estados Unidos. Aconteça o que acontecer. Não podemos acreditar que os Estados Unidos sejam sinceros na forma como estão tentando negociar conosco. Mas temos que fazer isso. Somos os braços da diplomacia no Irã. Vamos conversar com eles, vamos negociar com eles. Mas, por outro lado, todas as outras facções devem estar preparadas para qualquer opção que o país decida tomar. Essa é a percepção, pelo que sei, no Irã. Mas acho que o importante é como o governo iraniano pode conectar as dificuldades que enfrenta, as dificuldades que a Rússia enfrenta, as que a China enfrenta e as que a Índia enfrenta. Isso é importante, na minha opinião. Acho que isso foi bem colocado. Deixe-me ver se consigo responder. Por um lado, voltando ao ponto em que discutimos isso, e você discutiu com Mohamed Morandi e outros, acho que chegamos a um consenso de que, em termos militares, os Estados Unidos não ousam atacar o Irã neste momento. Há uma espécie de equilíbrio de poder estável, porém temporário, à beira do precipício. Uma situação de não-guerra que mantém o Irã tenso na defesa, mantém os americanos dispendiosamente mobilizados, mas sem atacar, mantém os israelenses frustrados e deixa os Estados Árabes nervosos. E isso, de certo modo, quanto mais tempo durar, é positivo para o governo do Irã e, até certo ponto, para o povo iraniano, que vê a defesa funcionando por enquanto. Estável, mas à beira do abismo. É uma estratégia de jogo de nervos de ambos os lados. It's a strategy of brinkmanship on both sides. The Russian side believes correctly. O lado russo acredita corretamente que está vencendo, a um grande custo em vidas e riquezas russas, a batalha pela Ucrânia, pelo Donbass, pelas 4 regiões, pela, digamos, capitulação do regime militar, o regime neonazista em Kiev, que continua fazendo guerra contra a Rússia. Do ponto de vista militar, político e também do eleitorado popular, o exército venceu ou está vencendo. Fiz um artigo no Dances with Bears na semana passada, relatando as últimas pesquisas de opinião popular na Rússia. E quem quiser saber mais, dê uma olhada no Dances with Bears. A matéria sobre a pesquisa, creio, saiu na última quinta-feira. Os eleitores russos acham que as negociações são essenciais para pôr fim a essa guerra destrutiva. Mas se as negociações não funcionarem, o povo russo quer uma ação eficaz, rápida e decisiva para destruir o inimigo. E eles entendem que isso potencialmente significa um confronto direto entre as forças russas e os Estados Unidos. Eles compreendem os riscos envolvidos. O sentimento dos eleitores é favorável a negociações. E se as negociações falharem, há uma ação rápida e decisiva. Não há atrasos, não há indecisões. No entanto, os políticos, como acabamos de descrever, acreditam que a Rússia deve evitar um confronto direto com os Estados Unidos. A guerra no mar levanta uma questão. Se as frotas russas passarem a ser escoltadas pela Marinha Russa e houver um confronto direto com os Estados Unidos, o que acontecerá? Isso ainda não é muito discutido na imprensa russa. Em 1 ou 2 artigos, quase todos os que vi, tanto nas discussões públicas quanto entre os blogueiros militares e nas conversas do Viskliab, todos afirmam que a Rússia deve defender a frota que ostenta a bandeira russa. Portanto, o comércio russo deve ser cada vez mais realizado sob bandeira russa. Assim, a marinha deve ser mobilizada. Mas qual seria o sentimento se isso levasse a um confronto entre os Estados Unidos e a Rússia, bem longe da costa russa? O Atlântico Norte, por exemplo, ou o Mediterrâneo, ou o Oceano Índico, ou o Pacífico. O que aconteceria? Claramente, aqueles que defendem a fórmula de Anchorage não querem qualquer aumento no risco de confronto. O almirante Mosaev e Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, manifestam-se publicamente a favor da defesa, porque acreditam que o lado norte-americano fará o que está fazendo no Mar de Omã, manter-se firme, sem atacar. E o que vemos o seu lado fazendo? O lado iraniano está testando navios com bandeira dos Estados Unidos que passam pelo Estreito de Hormuz,
eles enviam alguns barcos rápidos para testar a reação dos Estados Unidos. Enviam um drone de vigilância para ver. Os Estados Unidos abrem fogo. O que os Estados Unidos fazem? Há um processo constante de testes. Por enquanto, não há tal processo de testes por parte dos russos. Houve um teste com submarino e uma corveta escoltando marinera, mas à distância. Longe demais para interceptar ou ameaçar a apreensão daquele petroleiro pelos Estados Unidos nas costas da Escócia e da Islândia. Como proteção de comboio, foi tarde demais, ineficaz demais. Bem, que tipo de novo teste a Marinha Russa, o presidente e o Conselho de Segurança vão autorizar? E se eles começarem a autorizar testes como o IRGC está fazendo no Golfo de Omã, qual será a reação dos Estados Unidos? Eu não sei. A resposta dos Estados Unidos será uma retirada tática quando não puderem ter certeza de uma vitória esmagadora. Essa é a doutrina deles. Esse é o comportamento deles. Esse é o padrão. Mas até que o lado russo construa um dissuasor significativo, forças navais e aéreas em torno da bandeira russa, tudo o que o lado americano pensa é que os russos são fracos, que os russos estão recuando, que os russos vão perder sua capacidade de comerciar. E a sua pergunta foi, bem, você explicou a forma como o lado iraniano pensa. Chegamos então à questão dos grandes consumidores de petróleo iraniano e russo, China, Índia e alguns outros países. O que a China e a Índia vão fazer para reduzir tensões como essa, para aumentar a capacidade de ambos os lados de alcançar um equilíbrio no mar, um equilíbrio não violento no mar, uma destruição mútua assegurada no mar? Acho que os chineses estão longe de nos dizer algo. O lado indiano oferece muito mais esclarecimentos, mas esta é uma situação tão séria e nova. Ainda não vejo nenhuma clareza vinda de Delhi. Então esse é o resumo. Não sei o que vai acontecer a seguir. Só posso prever que todos precisarão testar as águas, por assim dizer. John, como está o tom? Como está o clima na Europa? Porque Macron disse que a Europa será varrida em 5 anos se não fizer algo. Ele está falando sobre a Groenlândia, sobre o caso da Groenlândia e sobre como a Europa está respondendo ao governo Trump. Você vê a maioria dos países da Europa de alguma forma se curvando ao que Donald Trump está pedindo. Mas onde está a Europa como um todo, em termos de, algum tipo de resistência contra os Estados Unidos e a maneira como eles estão agindo em relação à Europa? Eu não vejo a Europa resistindo, pelo menos não a Europa ocidental. Vejo cada figura individual, Starmer, Macron, Meloni e Merz, tentando se manter no poder e fazendo as declarações que acham que neste momento específico os ajudam com seus eleitores domésticos. Macron está falando com seus eleitores domésticos. Ele não está realmente falando com os Estados Unidos. E certamente ainda não conseguiu organizar a conversa telefônica que vem discutindo e planejando com o presidente Putin há semanas. Não, Macron, Starmer, Merz, Meloni, todos falam com seus eleitores domésticos porque são politicamente fracos, muito fracos. Pode haver a aparência de resistência. Por exemplo, Starmer pode dizer que a decisão britânica de devolver as Ilhas Chagos a Maurícia, o que inclui o acordo da base dos Estados Unidos em Diego Garcia, é uma solução melhor, enquanto Trump acusa Starmer de fazer algo. Acredito que a palavra usada por Trump foi estúpido. Starmer defenderá sua decisão, não porque possa convencer Trump, mas porque precisa sustentar seu primeiro ministério em declínio, que agora enfrenta sérios problemas. E ele está pessoalmente desesperado para se salvar, enquanto seus principais assessores deixam seu gabinete. Ele dirá o que achar necessário para se manter no poder. E poderíamos ir dos Países Baixos à França, à Itália e à Alemanha e ver o mesmo padrão. Questões diferentes, fraqueza política comum. Vemos isso até na Polônia, onde o primeiro-ministro está acusando Epstein de ter sido um agente russo. Quer dizer, inventando e fabricando todo tipo de coisa,
Todo mundo está tentando economizar energia. Eu interpretaria as declarações deles como antagônicas aos Estados Unidos apenas se achassem que isso é necessário para obter apoio interno. Mas eles não têm capacidade real de se opor aos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Já discutimos isso antes. Parece-me que Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro holandês e agora secretário-geral da OTAN, elaborou uma fórmula para que a Groenlândia permaneça constitucionalmente onde está, uma região autônoma da Dinamarca, enquanto os Estados Unidos podem se expandir sob o modelo do Chipre, com grandes áreas de base que seriam território norte-americano, assim como as áreas de base britânicas são território britânico em Chipre. Não vejo nenhum esforço significativo, além de relações públicas, para se opor à fórmula final de Trump para a Groenlândia. E certamente, a OTAN vai bater os calcanhares, saudar e fazer o que os Estados Unidos quiserem, da Finlândia, passando pelos países escandinavos, até o Ártico, chegando à Groenlândia e atravessando o Círculo Polar Ártico até o Canadá. Assim, vemos o primeiro-ministro do Canadá apresentando o que parece ser uma defesa da soberania canadense contra Trump. Trump intensifica. Carney defende. Carney depende de uma margem eleitoral estreita e conquistou seu lugar no partido e depois no cargo de primeiro-ministro, como defensor da soberania canadense. Mas não é bem assim que ele se comporta. Acho que o Canadá está enfrentando algo sobre o qual todos já falavam antes, porque eles são muito dependentes dos Estados Unidos. Eles têm sido dependentes dos Estados Unidos por tanto tempo. É por isso que acho que o principal problema deles é que simplesmente não conseguem se afastar dos Swanks. Você acha que isso está acontecendo? Que isso está em andamento? Que é uma das principais estratégias na mente das pessoas que estão no comando? Os tomadores de decisão no Canadá. O Canadá pode fazer muito para defender sua independência. E Carney não está fazendo essas coisas. Seria melhor ter um especialista canadense aqui, não eu. Mas Carney me convenceu quando estava concorrendo para substituir Trudeau no Partido Liberal e depois quando disputou a eleição, de que defenderia a soberania e a economia canadenses, de que não subordinaria as forças armadas do Canadá como elas foram totalmente subordinadas. Primeiro aos Estados Unidos, depois à Ucrânia, durante o vice-primeiro ministério de Chrystia Freeland, uma ucraniana. Ele deu todos os sinais de que o Canadá tem capacidade para defender sua independência. E foi eleito com essa plataforma. Tenho que dizer, ele fracassou miseravelmente. Ele me convenceu de que havia enganado o eleitorado e me enganado, e que coloca seus próprios interesses empresariais, que estão muito ligados aos Estados Unidos, à frente de como pensa sobre negociar tanto relações comerciais quanto políticas com o governo Trump. A ironia é que ele seria muito mais submisso aos Estados Unidos se o governo Trump não estivesse constantemente aumentando a pressão contra ele. O governo Trump está transformando Carney em um homem honesto. Isso é irônico. Mas, como eu disse, seria melhor ter um especialista canadense, há muitos bons, no meu lugar. Para responder a sua pergunta, o que o Canadá poderia fazer? O que Carney poderia fazer para proteger a independência do Canadá de ser atacada pelos Estados Unidos neste momento? Acredito que há uma estratégia prática e ela não está sendo adotada por Mark Carney. Sim, muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Obrigado por me receber, Nima. Vamos ver o que acontece na próxima semana. Exatamente, até breve.